nós temos que continuar o nosso assunto sobre o racionalismo, né? Então, eu acho que tem que ficar muito claro para a gente sempre o que nós estamos fazendo. Nós estamos uma sequência de informações aqui. E, no caso, nós estamos na teoria do conhecimento. Uma outra palavra para falar isso é epistemologia. Episteme significa conhecimento, logia significa teoria. Então, uma teoria sobre o conhecimento. E a pergunta que está acima de tudo aqui é: de onde vem o conhecimento? Entendeu? Você já pensou sobre essa pergunta, meninos? De onde vem o conhecimento? Será de onde vem o conhecimento? Mas nós já temos algumas respostas. Professor, Sim. com toda certeza, no tempo da antiguidade, eles colocavam a fé, né, que vinha de Deus. Mas e agora, por meio da ciência, o que eles falam? Da onde vem o conhecimento? Você já deu a resposta, Estela. De onde vem o conhecimento? De agora. Da ciência. Agora, a ciência. Da ciência, né? Só que o agora é um pouco mais complicadinho que isso aí. É um pouco mais complicado. É até interessante você dizer isso aí. Vamos só corrigir uma coisa. Não é a antiguidade, né, Estela? É na Idade Média, né? Na Idade Média, nós temos lá o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e eles vão dizer para a gente, de onde vem o conhecimento? Vem de Deus. Deus ilumina a sua cabeça para que você conheça as coisas. Então, se você não tem fé, você pode até ter um conhecimento, porque você é racional de todo jeito, mas tem um conhecimento das coisas que não são coisas importantes, não são coisas certas. Para você ter conhecimento das coisas certas, você tem que ter fé. Isso é a teoria do conhecimento ou a epistemologia medieval da Idade Média. Agora, como a Estela acabou de falar aí, nós estamos dentro de uma coisa chamada positivismo científico moderno, né? Positivismo científico moderno, no qual vai dizer o seguinte: tudo que você fala que é, você tem que provar para mim que é. E essa prova não é de uma revelação, essa prova não é de uma iluminação, essa prova não é de uma intuição, essa prova tem que ser uma prova de que jeito? Por favor, complete a palavra. Para hoje dizer uma coisa que é, eu preciso ter uma prova, isso mesmo, uma prova científica. E a prova científica vai ser conteúdo do mês de agosto, tá? Nosso terceiro bimestre. Mas ela precisa ter cinco formas de você ter contato com a coisa. Uma coisa só é verdade, né? Só é verdade ou se você puder ver, ou se você puder cheirar, ou se você puder tocar, ou se você puder ouvir, ou se você puder sentir gosto. Entendeu? Esses são os critérios. Ué, professor, são 5 sentidos, então? 5 sentidos. A mulher tem 6, né? Porque a mulher tem aquela questão assim de... Tô brincando, tá? Tô brincando. Mas é isso, né? Entendeu? 5 sentidos. Tem que ter... Ou seja, para a ciência, a coisa só é, Kélita, se a coisa existir enquanto objeto da natureza. Entendeu? Tem que ter corpo, tem que ter som, tem que ter cheiro, alguma coisa dessas tem que ter. Agora, pensa aquelas questões iniciais lá da filosofia, por exemplo, o amor, a ética. Qual que é o sabor da ética? Qual que é o cheiro do amor? Entendeu? O amor não tem cheiro, o amor não tem materialidade. Agora, a pessoa amada, certo? Aí sim. Então, houve uma alteração na forma de tratar o objeto. Enquanto lá na antiguidade pensava no sentimento, no amor, naquilo que está no campo da sensação, do sentimento, aqui na modernidade passou para o campo da sensação. Presta bem atenção nessa diferença, meninos. Sentimento é algo que está dentro de você aí, nas suas ondas neurais e tal. Sensação, aí é o seu toque, é o seu sentir gosto, é o seu Pode-se dizer assim que um é algo particular e o outro é algo
compartilhável, pode-se dizer assim? Eu acho que não, porque tudo é compartilhável. Só a diferença é que um se processa apenas na razão, que aí no caso é particular, porque é você pensando sobre a coisa, entendendo a coisa, e o outro, aí eu preciso dessa relação, igual você falou mesmo, de tocar, cheirar, ouvir, ver, né? Aí sim. Mas aí qual que é o mais profundo? Qual dos dois você acha que é o mais profundo? É o do sentimento ou é o da sensação? Qual que te dá uma experiência mais profunda, que te impacta mais na sua vida? Sentimento. Eu acho Não que tem? é. Porque o sentimento você sente sem nem ter o outro, entendeu? E a sensação você só sente se tiver o outro. Essa que é um pouco a questão dos níveis, né? Os níveis da experiência que se tem. Mas, enfim, nós vamos problematizar isso mais daqui para frente, porque o que acontece? Nós tivemos lá os filósofos gregos antigos que discutiram todas essas questões e eles tiveram fases. Vamos lembrar aqui do primeiro bimestre do primeiro ano do ensino médio de vocês. Filósofos da natureza, Parmênides, Heráclito, Tales de Mileto, Pitágoras, todos eles investigaram o quê? Qual é o primeiro elemento? Quando criou o mundo, ou quando o mundo foi criado, qual foi a primeira coisa que existiu? Pitágoras diz que foi o fogo. O Tales diz que foi a água, né? E aí cada um deles foi dando uma resposta para investigar filosoficamente qual que é esse primeiro elemento. E aí mudou o assunto um pouquinho, né? Quando vieram os sofistas, por exemplo. Os sofistas, por exemplo, o Demócrito. Demócrito vai dizer: o homem é a medida de todas as coisas. Entendeu? Parou de estudar o elemento físico para estudar o homem, né? O homem. Beleza. Aí vieram os três porquinhos da filosofia: Sócrates, Platão, Aristóteles. Certo? Eles, então, não mexeram com a questão física e não mexeu com a questão do homem enquanto ser social, mas o homem enquanto ser virtuoso, o ser único, dotado de todos esses elementos que a gente estuda hoje em filosofia. Quando eu fico falando em amor, em ética, em pensamento, em ideia, que é tudo coisa do homem, que foi tratado por esses três que eu falei aqui, do Sócrates, Platão e Aristóteles, tá filosofando, né? Aí que deu o tom da filosofia propriamente dita. Então, tudo o que se pensa na questão racional do homem e na questão virtuosa do homem. Aí vieram os da filosofia medieval, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que nós vimos agora no primeiro bimestre do segundo ano, né? Então, aí vai pensar na questão da interferência de Deus na condução do ser humano e a importância da fé para o ser humano se entender ser humano e saber para que ele vai servir e como que ele vai agir na sua vida, né? E agora nós estamos entrando numa outra fase, no racionalismo, que o ser humano também tem que se entender, o ser humano também tem que saber sua missão no mundo, mas tem que afastar da ideia de crer em Deus, tem que afastar a ideia de que tem uma instituição que vai determinar qual que é os tipos de pensamento que você vai ter. Racionalismo, entendeu? E aí vai ter um grupo de filósofos, que vai ser o próximo grupo, que eu acho que nós vamos ver agora mesmo. O próximo grupo de filósofos vai dizer o seguinte: a razão é importante? Sim, mas a razão não serve para nada se você não tiver a experiência. Entendeu? A razão não vale nada se você não tiver o tocar nas coisas, o cheirar as coisas, o ver as coisas e tudo mais. E aí é justamente a ponte para entrar no que a Estela falou lá. Aí nós vamos cair na ciência pura, entendeu? E aí o racional da ciência pura, ele fica afastado e o que importa é fazer o teste, fazer o experimento, né? Analisar ali o comportamento do objeto que você está analisando e você então vai produzir uma tese, produzir uma verdade científica. Ela vale para sempre? Ela vale para sempre até que se prove o contrário. Aí, quando prova o contrário, aí essa que nova, que vai ser a verdadeira para sempre, até que se prove o contrário, e assim por diante.
Se você olhar na indústria farmacêutica, os remédios, né? A gente vê isso o tempo todo, né? Eu lembro quando eu tive dengue há uns anos atrás, uns 15 anos atrás, né? Então, era proibido tomar paracetamol, porque o paracetamol era um remédio que tinha um princípio ativo que piorava a dengue. Se você tiver dengue hoje, eles vão te dizer, tome paracetamol. Porque o paracetamol foi alterado a ponto de não prejudicar mais a dengue e ser o remédio mais indicado para que você acabe com suas dor nas costas, a dor na cabeça quando está com dengue. Então, entenda, né? Há 15 anos, paracetamol, veneno para dengue. Hoje, paracetamol, melhor remédio para dengue. Tudo é ciência. Lá atrás, era verdade. Agora, é verdade. Mas que tipo de verdade? É a verdade científica, química, física, biológica, né? Tudo no campo das sensações, entendeu? Agora, que a dengue te traz um sentimento de morte, sabe? A pessoa, eu não sei se vocês já tiveram dengue, mas quando eu tive dengue, é uma sensação de que eu vou morrer. É uma fraqueza que nunca imaginei ter. Então, minhas plaquetas baixaram, uma série de coisas, eu desmaiei, uma série de situações aconteceu ali, e uma dor constante, né? Então, agora, essa ideia... Oi? A minha experiência com a dengue foi um pouco diferente. Eu não quase desmaiei, mas os ossos da minha perna eram tão doloridos que eu não conseguia ficar em pé. Eu ficava sempre deitada. Quando eu levantava, eu sentava para comer, eu não conseguia comer. Me dava um mal-estar, uma coisa dentro da barriga, sei lá, que eu tinha que deitar de novo. Isso. Eu também tive vômito. Eu tive vômito de pensar na comida. Entendeu? Por isso que veio a fraqueza, e tudo mais nesse sentido aí. Mas é aí que eu estou dizendo. Quando eu tive dengue, foi durante uma semana intenso, mas foi ao todo 15 dias, né? Uma semana intensa, aquela ideia de pensando, eu vou morrer. E aí a gente vai pensando na nossa existência, né? Na nossa importância e tudo mais. Isso é filosófico. Isso fica, né? Ia todos os dias no médico lá, tomar soro, tirar sangue para fazer o exame, para ver como é que estava as plaquetas e tudo mais. Isso é uma questão das sensações, da questão física. Mas o que me preocupava mesmo era a questão da minha existência, né? E aí eu falo para eu morava em Goiânia na época, né? Minha mãe morava aqui em Porá. Então eu ligo para minha mãe e conto esse negócio, ou não conto, eu vou preocupar ela ou não vou, né? Eu vou levando essa coisa do jeito que está ou não. Sabe, esses pontos todos que aí já é no campo só do meu pensamento, só da minha razão, só do meu interesse em continuar vivo, né? Ou se a depressão tivesse muito forte, era o interesse em que isso logo seja o fim da minha vida e pronto, e acaba com tudo. Entendeu? Então, são todas essas situações que fazem a gente pensar que é no campo filosófico. Agora, ir lá, tirar o sangue, fazer exame, tomar o remédio, essa coisa toda, está no campo da ciência. Aí, Estela, nesse ponto eu estou querendo responder a sua pergunta. E o hoje, como é que é? Então, hoje, não é... Nunca foi na história, para começar, tá? Nunca foi só fé, nunca foi só racionalismo, nunca foi só empirismo e nunca foi só ciência. Mas a gente tem que definir cada um desses itens e perceber que em cada época da história, um desses itens foi mais evidente. Idade Média foi mais evidente a fé, Idade Moderna foi mais evidente o racionalismo, depois o empirismo, e Idade Moderníssima, né, mais para cá, tá mais evidente a ciência. Mas você vai encontrar um médico, e o médico, por ser médico, é cientista, não tem jeito, é biólogo, né? O médico é biólogo, ele estuda biologia, praticamente, mas ele lá, por exemplo, eu fui no médico outro tempo e ele me passou lá uma receita, o remédio fulano de tal, receitinha azul, controlado e tal, né? E me deu um papel branco dele lá dizendo, primeira coisa, fé. Segunda coisa, atividades físicas. Terceira coisa, bons relacionamentos com amigos. Entendeu? Então, o que tinha esse lado esquerdo a ver com a formação daquele sujeito médico? O que tinha a ver com a formação dele era a receitinha azul, do remédio controlado, tal, que ia resolver meu problema. Agora, essa outra parte, entendeu? Essa outra parte tem a ver com a questão mais filosófica, racional,
Porque pode dar certo, pode não dar certo. Mas ele acredita, ele tem fé que, associando o remédio com uma vida saudável, uma vida, não vida saudável, vida saudável no sentido das relações, né? Ou das atividades saudáveis. Você está entendendo? Então, é uma mistura. E outra, pode acontecer de eu topar com esse cara lá na igreja, fervorosamente rezando. Entendeu? Então, o que é hoje? É uma mistura da ciência, da fé, da filosofia, né, do racionalismo. Então, nós temos essa mistura muito bem evidente, né? Eu fico percebendo demais da conta. Essa mistura pode ser saudável no sentido de agregar, mas ela pode ser um prejuízo muito grande, no sentido de que o cientista vai atrapalhar as coisas da fé. Aquele que tem fé vai atrapalhar as verdades científicas. Você entendeu o que eu acabei de falar? Ou não? Ficou confuso? Entendeu ou não, meninos? É bom que o médico que é cientista também seja crente, fervoroso numa igreja e tal? É bom que seja, que ele tenha os dois lados da moeda, ser cientista e ser crente? É bom? O que alguém Eu de acho vocês que, acha? Bom por quê? eu acho que não. Tá, agora nós temos dois pontos, ótimo. Eu queria muito saber o porquê que acha que é e porquê que acha que não. Para a gente tentar fazer uma síntese aqui. Mesmo sabendo que nós não temos nada a ver com a vida do médico, que é crente, ou médico que é ateu, tá? Mesmo que eles vão continuar sendo crentes os que são crentes e ateus que são ateus. Né? Mas só para a gente discutir sobre isso aqui na aula de filosofia. Professor, Ah, eu acho que sim. Eu falo sim, que assim, que não tem problema, sabe? Dele ser crente e médico ao mesmo tempo. Até porque eu acho que até o ateu, quando tá em apuro, pede a Deus alguma salvação. é. Mas eu acho que a ciência não pode se misturar com a religião. Tipo, não tem problema ele ser, só que, tipo, por exemplo, ele tá atendendo o paciente não acredita em Deus, e ele coloca assim na receita, vá à missa, sabe? Sei lá, tipo uma depressão. Ele não vai estar sendo científico, porque depressão é uma doença. E ele deveria estar fazendo o quê? Pedindo para que ele fosse ao psicólogo, para que ele fosse tomar remédios antidepressivos. Sim. E por isso que eu acho que a ciência e a religião não devem se misturar. Uhum. Eu acho que deve, porque assim, não é que misturar, mas tipo, ter um Pode controle, um conviver. meio Uhum. termo. Sim. Só um comentário nessa fala da Estela, né? Ficou mais evidente que, para ela, é mais importante a ciência ou mais importante a religião? Quem A conseguiu perceber? religião. Ela quis dizer que religioso todos somos ou temos que ser. Quando entra no apuro, vamos nos apegar a Deus, né? Então, ou seja, está bem claro que ela está totalmente contaminada ou contagiada pela ideia medieval agustiniana ou tomasiana, né, no sentido de que a fé é mais importante que a própria ciência e que a fé pode auxiliar a ciência, né? Eu acredito em Deus, mas, tipo assim, eu tô doente, eu vou pedir a Deus e eu vou ao médico, porque o médico ele vai me receitar um remédio pra. Peraí, só um minuto. E Deus vai te abençoar. Uhum. Desculpa. Eu vou. Ai, minha voz tá muito ruim. Eu vou ao médico pra receitar um remédio e eu vou pedir a Deus pra que ele me dê bênçãos, né? Tipo, me Uhum. cure. Sim. Natália, você quer dizer? Ô, professor,
deixa eu falar. Assim, Ana Júlia, sim, com todo respeito à sua fala, a fala da Estela, mas eu acho que tudo tem um momento certo. Quando você tá. É como se fosse uma balança. Quando um médico está no consultório, ele tem que prezar pela ética profissional, pelo que ele foi ensinado, que é o quê? A ciência. Mas é óbvio que ele não pode deixar de ter a sua doutrina, de que ele não precisa deixar de acreditar em Deus. Porque, como eu disse, tudo tem o seu momento. E ali dentro do consultório, querendo ou não, ele tá ali para receitar um remédio, como a Ana Júlia falou, ele tá ali para dar um diagnóstico ao paciente. Então, tudo tem que estar numa balança. E eu vi uma frase uma vez que fala assim, que o pessoal critica muito o médico que acredita em Deus por ele ser formado nas ciências e tudo mais. Mas Deus que deu, que eles acreditam que Deus é que deu aquele dom para eles de estar salvando vida quando Deus não pode estar aqui no meio de nós para salvar, entendeu? Não estou defendendo nenhum lado, mas acho que tudo tem uma balança. Certo, mas isso que nós estamos fazendo mesmo, nós estamos levantando esses posicionamentos, né? E aí, com essas falas, ficou claro aquela valorização ou aquele resgate do nosso tempo contemporâneo de ainda precisar que a religião ou que a fé precisa estar presente. Então, tem aqueles que vão defender que a fé ainda precisa estar presente ou que não tem como você viver sem a fé. E tem aqueles que não, de fato, o médico, com o seu conhecimento científico, já resolve nossos problemas, sem precisar da fé, certo? Então, isso é o hoje, isso é os nossos apontamentos, etc. Mas só quero que vocês, então, vejam, nesse conflito pequenininho que teve aqui até agora, como que foi isso lá com Descartes, quando ele disse, eu estudei em escola de jesuítas, ou seja, católico, e eles só me ensinaram a latim, né, ensinaram a falar latim e algumas operações matemáticas. E ele disse, quando eu abandonei a fé, aí de fato que eu conheci as coisas verdadeiras. Entendeu? Então, ou seja, aqui nós estamos num discurso bem assim, educado e tal. Pode ter ciência, pode ter fé. A Valéria falou aqui no chat, né? Ela acha que a capacitação do médico não tem nada a ver com a sua religião, etc., né? Ao passo que alguém falou, não, a questão religiosa ajuda num ponto, a questão do remédio ajuda no outro ponto, e tudo ajuda, então é bom a gente ter os dois. Mas nesses momentos que teve esses tempos de separação, filosofia medieval, filosofia moderna, foram contrapontos dolorosos, viu? Não teve esse, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, não. É abandonar a fé mesmo no racionalismo. Então, para a gente estudar aqui o racionalismo, é estudar entendendo que os autores desse momento, eles não aceitaram a questão da fé, né? Certo? E depois os outros, os empiristas, eles vão rejeitar a questão do racionalismo. E cada vez vai chegando um, vai rejeitando o anterior, né? E agora, hoje, nós conhecemos todos eles. Aí a gente aceita um, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e assim vai fazendo a questão aí. Estela? Professor, o engraçado é que, assim, quando a gente tem fé, a gente acredita que tudo vai dar certo, sabe? E querendo ou não, a gente fica com pensamentos positivos. Igual quando alguém não tem fé, ela fica toda a vida e fala, não vai dar certo. Porque, assim, quando a gente acredita em algo, de tanta gente acreditar, isso pode acontecer de verdade. Se não acontecer, tudo bem. Tudo tem seu tempo. Eu acredito nisso. Tudo bem. Eu só queria que você tomasse cuidado, porque dizer que aquele que não tem fé, ele é pessimista. Será que é verdade isso, Estela? Aí, assim, eu não queria que você não precise responder, mas só pensar. Quantas pessoas que são declaradamente ateístas que você conhece? Quantas pessoas não? Eu não acredito em Deus. Eu acredito que são pouquíssimas pessoas. E mesmo essas pouquíssimas pessoas, eu não sei se elas são tão pessimistas assim. Porque a questão é ter fé em quê? Os ateus não têm fé em Deus, ou não têm fé, ou não acreditam que pode se pensar em Deus, que são os agnósticos, né? Mas eles não tomam remédio? Eles não se alimentam? Então eles têm fé em alguma coisa, só não na religião ou em Deus.
Aí, essa separação que eu queria que vocês fossem pensando sobre isso aqui. Porque aquele que tem fé e defende a fé, qualquer um que vai contra a religião, a pessoa entende que essa pessoa já está totalmente no inferno, né? Já está totalmente perdida aí nos seus pensamentos, nas suas ideias e na sua Sim, vida tudo social. é. Entendeu? Em Aí alguma- agora a questão é fé em Deus, né? É igual o senhor está falando aí. Qualquer pessoa que vá contra o pensamento da igreja ou religião, tanto faz, todo mundo acredita que ele está excomungado, ele é contra, ele é do inferno, ele não sei o que lá. Mas a igreja quer que a gente acredite só no aquilo lá que a igreja prega. Só que, igual o senhor fala, somos seres racionais, a gente tem a nossa própria opinião. Eu não vou acreditar em tudo que a igreja fala se eu tenho a minha opinião e eu tenho que defender a minha opinião. Igual a igreja fala que os homossexuais não é um pecado. Eu não acredito nisso, porque o amor é o amor, não interessa, né? Então eu acredito assim que a igreja fala que é errado, mas se é o amor, se Deus estava pregando que amar o próximo é o correto, por que as pessoas não vão amar o próximo, sendo que cada um tem as suas escolhas? Eu acredito nisso. Então, mas aí agora temos que entrar no relativismo, né? É o ponto que você está acabando de sugerir, o relativismo. Porque se for olhar do ponto interno dentro da igreja, esse discurso seu não vai valer, né? Porque eles vão continuar condenando, eles vão continuar massacrando, eles vão continuar fazendo todo o processo, né? E aí, do ponto de vista racional, isso engloba, né? Engloba totalmente os entendimentos, porque um pensamento de um é um pensamento de todos também, pode assim pensar. Agora, o contrário que acontece na instituição. Mas, enfim, gente. Então, conversando sobre essa questão da polêmica que existiu e existe até agora, né? Aí nós estamos na questão de fé e razão. Fé e razão em contraponto. No racionalismo, então, vai totalmente contra a questão da fé. E aí nós ficamos para hoje, né, nesses 5 minutos que ainda nos restam, a conversar sobre a questão da dúvida metódica do Descartes. Não foi? Então, deixa eu entrar aqui, filosofia, 2º ano. Aquele ponto da dúvida metódica. E aí a gente suspende esse conteúdo dessa aula, né? Para a gente avançar em outros pontos na próxima aula. Hoje a internet não está tão legal, mas vamos lá. Então, aqui, dúvida. Nós já falamos sobre o penso, logo existo na aula passada, né? E agora, então, eu queria só a gente falar um pouquinho aqui, ó, esses 3 parágrafos, ó, muito pouco, né? Sobre a dúvida. Eu estou apresentando tela, você não está vendo, não? Não, peraí só um minuto. Alguém está vendo a tela ou ninguém? Eu tô vendo a tela. Beleza. Então tá bom. Na tela. Então vamos lá, olha só. Aqui, olha, a dúvida metódica. Você já deve ter ouvido de seus professores que a dúvida é importante para o aprendizado e que quando questionamos estamos procurando entender tal assunto que está sendo exposto, né? Então, para a filosofia, a dúvida, olha só, é o ponto inicial para buscar o conhecimento. Entendeu? Isso, Aristóteles já defendia essa questão, né? Porque a filosofia nasce do espanto. Então, ou seja, alguma coisa que eu vi e eu não entendi, então eu fico. E se essa coisa me interessa, eu fico maravilhado e vou me inclinar para me buscar essa questão aí. Entendeu? Então, ou seja, a dúvida, olha aqui uma afirmação importante, interessante para colocar numa prova, né? A dúvida é o ponto inicial para buscar o conhecimento, isso para a filosofia, certo? Então, uma informaçãozinha boa aí da gente estar usando. Então, Descartes, ele pensava dessa mesma forma. E ele afirmava que conhecer a verdade é preciso, antes de tudo, colocar os nossos conhecimentos em dúvida. Entendeu? Olha aí a situação. Se você for pensar na filosofia medieval, ou em qualquer um de vocês que defende a religião e prega a religião, etc., a religião, ela parte de quê? Ela parte de certezas. Foram certezas que foram descobrindo
Ou foi uma coisa que foi imposta desde sempre, meninos? O que é dito lá, o que é pregado na igreja, é algo que foi descoberto, testado, feito experiência? Ou é algo que foi dado e imposto desde sempre? Que foi dado e imposto. Está na Bíblia, né? Está na doutrina da igreja, está na revelação dada aos fundadores da igreja, entendeu? Então, ou seja, a religião ela parte de uma certeza. E é com base nessa questão, que era uma questão muito importante no tempo do Descartes, que ele começa a conversa dele. Fala, olha, tudo isso que foi dado, essas questões todas, não fui eu que criei. Foi outro que criou e colocou para mim. Então, para mim saber o que eu sei de verdade, o que eu preciso fazer? Olha aqui, eu tenho que colocar o meu conhecimento em dúvida. No primeiro dia, Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. E agora a gente tem uma explicação. De onde nasceu aí a luminosidade? Uai, Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. Mas como é que a luz é feita? Eu não estou te dizendo que foi Deus que fez. Para de perguntar, cala sua boca e pronto, aceita. É assim que nós temos que viver? Assim que é o melhor caminho? Agora, se eu ir lá conversar com a Rosimar, conversar com a Roberta, Roberta, me fala em física aí, o que é luz? E como é que esse trem surge? Como é que acontece esse negócio de luz? Vamos lá no Thomas Edison. E aí, Thomas Edison, como é que você inventou essa lâmpada? Né? Como é que é gerado o raio? A eletricidade? Você está entendendo? Então, se eu só escutei aquela primeira conversa lá, Deus disse e fez a luz, e toda luz que é feita é porque Deus disse e pronto, é acabado, teríamos feito a lâmpada? Teríamos descoberto aí as questões do raio e outras coisas mais? Vocês estão entendendo a polêmica, a problematização que eu estou trazendo para vocês aqui, gente? É pensar nisso. E aí, o Descartes disse, não basta só essa informação de que Deus disse e a luz se fez, não basta. Eu quero saber como é que isso acontece. Né? Aí é o processo de questionar tudo e analisar. Então, olha só, não é só questionar e duvidar e ponto, mas analisar criteriosamente tudo aquilo que existe. Entendeu? Então, é fazer as análises criteriosas. E aí, nesse sentido, eu vou buscar o que eu mais quero, que é a plena certeza, provada pela minha condição racional. Percebe, então? Ok? Essa questão de duvidar da fé ou não simplesmente aceitar a fé como pronta e acabada é justamente aí a situação que o Descartes chama a gente a atenção para se fazer essa dúvida metódica. E entre a dúvida metódica, nós falamos na aula passada do penso, logo existo. Né? Então, se eu penso, eu existo. E aí, vamos então discutir com base nessa situação aí. Meninos, o tempo já acabou, já passou aí 1 minuto. Vocês lembram onde fica a frequência? Ou alguém tem dúvida? A última vez que eu vi, ela estava bloqueada. O senhor já liberou ela? Acabei de liberar nesse minuto, nesse segundo. Mas você sabe onde está, onde acessa, né? Vocês viram aqui, né, gente? Antes da gravação da última aula aqui na página do blog de hoje. Ok? Então, aí vocês fazem. Aí, até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom.